Muito bem, hoje trataremos das regras para determinação do NOx, número de oxidação. Então, iremos aqui abordar algumas regras, são 6 regras que nos permitirão determinar o NOx, o número de oxidação. E sem deixar de fora, temos aqui exercícios como xarope para assimilarmos aquilo que vamos aprender. As regras nos permitirão determinar o NOx destes exercícios. Então, bora pro vídeo. Bem, agora voltamos. Sem mais delongas, vamos para a primeira regra. A primeira regra para determinar o número de oxidação, a primeira regra diz o seguinte: o NOx de um elemento no seu estado fundamental é igual a zero. O que isso significa? A primeira regra resume-se do seguinte modo: está a dizer que o NOx de um elemento no estado fundamental é zero. Nós sabemos que o elemento no estado fundamental, exemplo de alguns elementos no estado fundamental, pode ser o ferro, neste caso o ferro 2, pode ser o oxigênio, pode ser o potássio. Então, a primeira regra diz que o NOx destes elementos no estado fundamental em que se encontram, o seu NOx é zero. O seu NOx é igual a zero. Esta é a primeira regra. Então, o que estabelece a segunda regra? A segunda regra estabelece que num íon monoatômico, o NOx é igual à carga do próprio íon. O que isto significa? Significa que se temos um íon monoatômico, um íon composto por apenas um átomo, temos o exemplo aqui, o íon H+, temos aqui o anião cloreto. Então significa que o NOx destes íons monoatômicos é igual à carga do próprio íon. Significa que no primeiro caso, no caso do hidrogênio, já que o NOx é a carga do próprio íon, então a carga do próprio íon é de mais 1. Significa que o NOx do hidrogênio é mais 1, do cloro é menos 1. Esta é a segunda regra para determinar o número de oxidação. O que diz a terceira regra? O que vem por aí? A terceira regra estabelece o seguinte: o NOx dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, estamos a falar dos elementos que se encontram no primeiro grupo A da tabela periódica e os que se encontram no segundo grupo. Estes elementos, neste caso, do primeiro grupo da tabela periódica, esses têm o NOx igual a mais 1. Os do segundo grupo da tabela periódica têm o NOx mais 2. Este é o NOx dos elementos do segundo grupo da tabela periódica. Isto é o que estabelece a terceira regra. Então, o que diz a quarta regra? A quarta regra para determinação do número de oxidação estabelece o seguinte: diz que o NOx do hidrogênio, o número de oxidação do hidrogênio, em compostos, temos aqui exemplo em compostos onde nós podemos encontrar o hidrogênio, temos aqui o hidróxido de sódio. A regra diz que em compostos, o NOx do hidrogênio é igual a mais 1, excepto em hidretos. Hidretos, estamos a falar de compostos formados pelos metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos e o hidrogênio. Estamos a falar de, por exemplo, o hidreto de sódio, pode ser o hidreto de cálcio. Estes compostos, onde que o hidrogênio é combinado com metais alcalinos ou alcalinos terrosos, o hidrogênio possui NOx menos 1. Depois, lá em frente, iremos perceber porque que o hidrogênio, neste caso, possui o NOx menos 1. Então, vamos para a quinta regra. A quinta regra diz que o somatório do NOx dos átomos em um composto é igual a zero. O que isso significa? Vamos logo partir deste exemplo. Temos aqui o hidróxido de sódio
Então, a quinta regra diz que o somatório do NOx de todos os átomos deste composto tem que ser zero. O somatório do NOx de todos estes compostos. E em íons, neste caso estamos a falar de compostos iônicos, né? Temos, por exemplo, aqui o íon sulfato. Neste caso, o NOx, o somatório do NOx será igual à carga do íon. Neste caso, o somatório do NOx deste tem que ser igual a menos 2. E vem por aí a sexta e a última regra. A sexta e a última regra. A sexta e a última regra estabelece o seguinte: o NOx do oxigênio nos compostos, diz que o NOx do oxigênio nos compostos, temos, por exemplo, vamos pegar este exemplo, o hidróxido de sódio. Esta regra diz que o NOx do oxigênio em composto é igual a menos 2. E o NOx é menos 2 em compostos, sim, mas com exceção para os peróxidos. Nos peróxidos, o NOx do oxigênio é igual a menos 1. Peróxido, temos aqui exemplo de um peróxido, vamos falar do peróxido de hidrogênio, em que o NOx do oxigênio é menos 1. As 6 regras resumem mais ou menos assim. Então vamos agora resolver os nossos exercícios. Os nossos exercícios estão aqui presentes. O que diz a linha A? A linha A diz que determine o NOx do carbono em carbonato de potássio. A linha A. Vamos colocar aqui resolução. Resolução. Aqui temos o exercício. Vamos determinar o NOx do carbono. Para determinarmos o NOx do carbono para este composto, nós temos que ter em conta a quinta regra. A quinta regra que diz que o NOx, o somatório do NOx dos átomos em um composto tem que ser igual a zero. Então significa que o somatório do NOx, então primeiro temos que determinar o NOx de cada substância por parte. Então, do NOx do potássio, primeiro multiplicamos o número do NOx pelo índice. Então colocamos aqui o 2, multiplicamos pelo seu NOx, neste caso é o NOx do potássio. É 2 vezes o potássio. O potássio pertence ao primeiro grupo. Temos aí a regra que estabelece aqui a terceira regra. Diz que o NOx dos elementos do primeiro e do segundo grupo é 1, é mais 1 e mais 2, respectivamente. Então significa que o potássio pertence ao primeiro grupo da tabela periódica. O NOx é 1. Então significa que o NOx do potássio para este composto é 2. Nos pediram para determinar o NOx do carbono. Então, o NOx do carbono, como nós não conhecemos, colocamos aqui X. Queremos o NOx do oxigênio. O NOx do oxigênio, como nós já dissemos que é em composto, excepto em peróxidos, onde é menos 1. Então, colocamos aqui o NOx do oxigênio, que é o índice, colocamos aqui 3, a multiplicar pelo NOx do oxigênio, menos 2. Então, significa que o NOx do oxigênio é de menos 6. Então, como nós já dissemos que o somatório dos NOx dos átomos tem que ser igual a zero para seguirmos a regra, né? Tratando-se de um composto não iônico. Então aqui ficamos somatório, ficamos com NOx do potássio, que é 2, mais NOx do carbono, que é X, mais NOx do oxigênio, que é menos 6. Isso tem que ser igual a zero. Aqui ficamos com X mais 2 menos 6, isso tem que ser igual a zero. X menos 4 tem que ser igual a zero. Isto equivale a dizer que X é igual a mais 4. Então significa que o NOx do carbono é igual a mais 4. Então, seguindo em frente para o exercício da linha B, que o exercício está pedindo para determinar o NOx do crômio nos íons. Temos aqui este íon, aqui 2 menos, e o crômio, o NOx do crômio, neste, aliás, aqui não é isto, aqui assim, vamos determinar o NOx do crômio para o primeiro íon.
Então, pedido de determinar nóxido do crômio. Então, nós não conhecemos. Vamos determinar primeiro o nóxido do crômio. Nós não conhecemos o nóxido do crômio. Colocamos aqui 2, que é o índice, a multiplicar pelo X. Ficamos com 2x como nóxido do crômio. Queremos do oxigênio. Nós já sabemos que o nóxido do oxigênio em compostos é menos 2. Aqui ficamos com 7 vezes o menos 2. Isso vai ser igual a menos 14. Então, como a regra já diz que o somatório, a quinta regra, que o somatório do NOx dos átomos em um íon tem que ser igual à carga do próprio íon. Então significa que o somatório do NOx do crômio, que é 2x, mais o somatório do NOx do oxigênio, que é menos 4, deve ser igual à carga do íon, que é menos 2. Aqui ficamos com 2x menos 14 igual a menos 2. Aqui ficamos com 2x igual a menos 2 mais 14. Aqui ficamos com 2x igual a 12. X será igual a 12 sobre 2. Isto é igual a 6. Então significa que o NOx do crômio para o primeiro íon é de 6. Então vamos determinar para o segundo. Para o segundo, podes determinar. Se tiver dificuldade, é só me contactar. Tem aqui em cima o meu WhatsApp. Também vou deixar na descrição deste vídeo. Vamos para a linha C. É para determinar o NOx. A linha C é para determinar o NOx do enxofre no tetrationato de sódio. Este composto chama-se tetrationato de sódio. Então, para determinar o NOx do tetrationato, o NOx do enxofre no tetrationato de sódio, aqui O6, o que nós vamos fazer em primeiro? Em primeiro, aliás, aqui o tetrationato, aqui não entra o oxigênio. O composto é este, Na2S4O6. Este é o tetrationato de sódio. Este é o tetrationato de sódio. Então significa que teremos aqui o Na2S4O6. Então vamos determinar primeiro. Queremos NOx do enxofre. Então primeiro temos que determinar NOx de cada átomo que pertence a este composto. Depois fazemos o somatório de todos os átomos deste composto. Tem que ser igual a 0. Então aqui temos o NOx do sódio. Sódio é do primeiro grupo. Tem NOx igual a 1. Em NOx de Na ficamos com 2 vezes o 1, que é igual a 2. NOx do enxofre ficamos com 4 vezes. Nós queremos determinar x, fica 4x. O NOx do oxigênio ficamos com 6 vezes o menos 2. Isso vai ser igual a menos 12. Então, o que faremos agora? O somatório tem que ser igual a 0, né? Então ficamos com 2 mais 4x menos 12 é igual a 0. Aqui ficamos com 4x igual. Somado isto vai dar menos 10. Quando passa para lá fica 10 positivo. X será igual a mais 10 sobre 4. Este é o NOx do enxofre neste composto. Se chegou até aqui, gostaria que deixasse o seu like, se inscrevesse no canal para não perder mais conteúdos desta natureza. Até a próxima.